Muito boa noite, estamos iniciando mais um Placar Transamérica. Hoje, dia 19 de outubro, uma segunda-feira, e uma segunda-feira recheada, de informações. A gente esperava que pudesse ter algumas novidades, mas isso não aconteceu. No Curitiba, nós vamos falar ainda da derrota, a derrota que ficou chata perante a Ponte Preta. Não aquela Ponte Preta ali da João Negrão, mas para a Ponte Preta de Campinas, O Atlético que levou um baile em casa, virou uma casa de show, como queriam alguns, a Arena da Baixada. Realmente foi uma casa de show com um baile levado pelo Atlético 4-1 frente a líder do campeonato, o Corinthians, sem dúvida nenhuma. E o Paraná foi talvez aqui de Curitiba aquele que trouxe um pouco mais de alegria para o torcedor com um empate conseguido lá na Bahia contra o Vitória. Por outro lado, nós tivemos aí o Londrina que conseguiu um feito espetacular, subindo a Série C do Campeonato Brasileiro, aliás, saindo da Série C e indo para a Série B, com a vitória frente ao Confiança. Isso e muito mais, nós vamos ver aqui essa noite no Placar Transamérica. Aliás, noite é forma de falar, porque o sol ainda está lá fora, mas é o horário de verão, então vamos nos acostumando. Ao meu lado, Joel Mendes, Enio Cavales e Marcelo Lunardon, que nos ajudarão a fazer o programa de hoje. Começo com o seu destaque, o mais velho da equipe, cabelos brancos, os respeitos aos cabelos brancos, que o cidadão de cor, quando começa a pintar ou ficar com o cabelo branco, porque tem muita idade. Boa noite, Joel. Boa noite, 5.2, está tudo certo. Um abraço, Eduardo, amigos do Placar Transamérica. Bom, estamos nessa segunda-feira, sarando ainda dessa ressaca, esse final de semana, desses dois times, Atlético e Curitiba na Série A do Brasileiro, e o Paraná Clube que conseguiu um bom resultado. Agora, a notícia importante hoje, pelo lado do Paraná, foi a anulação do leilão, O Paraná tinha perdido a Vila Olímpica, então o Paraná passa a ter novamente a Vila Olímpica em mãos, a diretoria, e ver se consegue administrar e formar aí um grande time para a temporada de 2016. Batendo bola da ponta direita para um meio centroavante, aqui um meio esquerda, está o nosso Enio Cavales. E também o seu destaque, o seu boa noite. Boa noite, Eduardo, boa noite a todos que estão assistindo, Meu destaque vai para a dupla Curitiba, Que essa semana vai ter que juntar os cascos que perderam, Que vergonhosamente perderam no Campeonato Brasileiro. E domingo tem mais duas pedreiras, tanto o Atlético como o Curitiba, Vai ser difícil eles se recuperar, porque não tem elenco, o elenco deles são fracos, na minha opinião. Tá aí, elenco fraco. E o teu destaque, Marcelo? Você quer saber do Alisson? Meu destaque hoje eu estou mais calmo, porque de ontem já passou aquela... Você disse que ia falar hoje. Mas antes, uma pergunta. Você começou com o assunto, agora fiquei meio... Qual que é a tua cidade, João? A minha cidade? De onde você nasceu? Bom, eu nasci em Salmourão, interior de São Paulo. Não tinha cartório lá? Oswaldo Cruz. Tinha cartório? Não, ia registrar cartório. E eu acho que ele foi registrado com uns 10 anos de idade. Porque 52? 5.2, eu vou te explicar rapidinho. Isso aqui é porque eu sempre me cuidei, sempre joguei futebol, é um cara que, me cuido. Então tá aí, 5.2 com essa carinha de 18. Entendeu? Senti maldade agora da ponta esquerda aqui. É melhor escutar isso, do que ser surdo, E no início do programa, Então boa noite a todos. E também quero saber, e o Alisson? Por que não jogou? Você sabe. Negueba. Mas eu acho que todo mundo sabe. Mas a gente quer saber lá do meio do Curitiba que ele fale a verdade para sua torcida e para o seu sócio. Beleza, tá aí. É esses assuntos que nós vamos tentar decifrar aí essa noite, porque apesar do pós, o after, é complicado. A gente precisa saber um pouquinho mais, As derrotas, elas não acontecem ao natural. Até poderiam, Tem derrotas que acontecem pela qualidade do outro, Mas tem derrotas que elas são já pré-anunciadas, E nós estamos vendo algumas derrotas acontecerem já antecipadamente. Não é corpo mole, aí se fala de salário, Não sei o que é briga interna, coisas desse gênero. Será que está perdendo o jogo já na concentração? Eu tenho a impressão que sim, É uma coisa que a gente pode discutir daqui a pouco. Mas vamos passar para aquele que sofreu talvez a derrota mais, não vou dizer vexatória, porque nenhuma derrota eu imagino que seja vexatória, principalmente se olhando a qualidade do adversário. Mas foi a de maior volume de gols, que foi o Corinthians vencendo o Atlético Paranaense. E para falar do Atlético, nós chamamos o nosso companheiro Eduardo Dessi, que vai contar as novidades do Atlético nesta segunda-feira. Boa noite, Eduardo.
Uma boa noite para você e uma boa noite para o telespectador que está conosco aqui no Placar Transamérica. Chegando com informações do Atlético Paranaense, que nesta segunda-feira teve reapresentação e treinamentos no CT Alfredo Gotardi, já visando o compromisso pela Copa Sul-Americana. Após ser goleado ontem jogando na Arena contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Furacão acumula aí 9 jogos sem um resultado positivo. Caiu para a 13ª colocação dentro do Campeonato Brasileiro e tem apenas 6 pontos de distância da zona do rebaixamento. E é claro, o torcedor protestando e bastante com relação àquilo que não foi apresentado pela equipe rubro-negra neste compromisso contra o Corinthians. Terá pouco tempo o técnico Cristóvão Borges para remontar a equipe, já visando o compromisso de quarta-feira pela Copa Sul-Americana contra o Sportivo Luquenho, jogo de ida e volta. É mata-mata, é outra competição. Aliás, nós já sabemos também que o Atlético deve fazer o serviço jogando em casa para tentar buscar aí uma vantagem, já visando e objetivando o segundo jogo desta competição. Otávio pode voltar. Ontem no Campeonato Brasileiro ele foi baixa e deve retornar contra a equipe paraguaia já no compromisso na Arena da Baixada, onde o Furacão vai iniciar esta fase da competição, este mata-mata contra os paraguaios, buscando fazer um resultado positivo na Arena para que possa ter mais tranquilidade no jogo de volta lá em Luque, no Paraguai. Já já eu vou retornar aqui no Placar Transamérica e trago comigo o meu xará, o lateral direito Eduardo, justamente para projetar este compromisso contra a equipe paraguaia, jogo válido pela Copa Sul-Americana. O Furacão que vai precisar de um resultado positivo, uma vitória contra o Sportivo Luquenho para poder projetar aí a sua sequência dentro da Copa Sul-Americana. Por hora, nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Tá certo, Eduardo, eu vou usar aqui o teu termo. Antes de projetarmos o Atlético Paranaense, eu queria lembrar ao amigo que está nos assistindo que nós temos uma promoção, né? Correndo aqui, basta você ligar para o 3240 5940 e concorrer aos nossos prêmios, né? Tem o violão da Aero Music, tem o microfone sem fio da JWL Brasil e o kit, né, de suplemento alimentar da probiótica do Madison Ramos. Então esses 3 prêmios estão sempre sendo sorteados, basta que você ligue para cá, 3240 5940, deixa o seu nome, seu bairro, seu telefone e você está concorrendo então a esses prêmios. Vamos lá, Marcelo. Entre essa projeção que nós temos que fazer do Atlético frente ao Desportivo Luque, você acha que é outra competição, o Atlético pode dar um outro ritmo, ou você ainda acha que o Atlético pode sofrer as consequências dessa derrota? Eu acho que o Atlético está tranquilo no Brasileiro, apesar que todo mundo está dizendo, 39 pontos, com 41, se safa. Eu acho que mais uma vitória do Atlético, ele não corre risco de rebaixamento. E logicamente a Sul-Americana é um outro campeonato e vai enfrentar um adversário teoricamente muito inferior, mas a situação do Atlético é caótica, não na parte de você ver de tabela, mas e sim no futebol que ele se encontra. Voltou a ser o Atlético do Torneio da Morte, essa é a minha opinião. O Atlético piorou muito, né, nos últimos meses para cá, no meu modo de ver. Vai pegar o Deportivo Luquenho, que é o penúltimo colocado do Campeonato Paraguaio, perdeu para o Guarani esse final de semana e já vem com o desfalque principal, que é o seu goleiro. Olha o nome do goleiro, Arnaldo People. Arnaldo Porque o Arnaldo, ele é o dublador daquela banda People lá que tinha. Então o goleiro, possivelmente o goleiro titular, que é o destaque do time do Luquenho, não vem para Curitiba. Então o Atlético começa a ter sorte aí, porque o seu goleiro titular já não vem, mas o Atlético não sei se o goleiro titular vai resolver, porque o time do Atlético está muito fraco. E eu acho difícil desligar de uma competição para outra. O emocional abala, né, João? É muito difícil. Abala. Eu tenho uma preocupação muito grande, né? O time do quem é fraco, mas o Atlético não vem jogando bem. O nível do Atlético hoje é baixo demais. E é uma preocupação. O Atlético vai ter dificuldade sim, mesmo se na outra competição sul-americana, um time fraco, do Paraguai, mas não atravessa um bom momento.
É isso, o psicológico do jogador é complicado e a cobrança é muito grande. Eu acho que tem que ser cobrado sim. O problema é o Cristóvão, né? Que pegou uma bucha, mas é um técnico experiente, tem como de repente resolver ou melhorar essa situação. O Marcelo disse aí que com mais uma vitória se safa do rebaixamento. Eu não sei, porque está muito embolado, né, em relação à classificação do Brasileiro. Mas vamos apostar e vamos acreditar que o Atlético possa conseguir um bom resultado nessa primeira partida pela Sul-Americana. Beleza, nós estamos com o torcedor na linha, é isso aí, tem que ligar para cá, 32 40 59 40. Boa noite, quem está falando? É Mauro. Oi, Mauro, tudo bem? Tudo bem, e você, Eduardo? Tudo bem, graças a Deus. Você torce para? Eu torço para o time do Atlético. Time do Atlético. É o que nós estamos falando. Beleza. E qual a tua opinião desse... Primeiro, em função à derrota para o Corinthians, você achou normal? Qual a tua opinião? Eu achei que o Atlético está sem vontade de jogar o Campeonato Brasileiro. Eu não sei por que ele entra em Campeonato Brasileiro para fazer esse tipo de vexame. E outra coisa, eu acho que, na minha opinião, o técnico, nas próximas partidas, ele tinha que tirar o Marcos Guilherme, esse artilheiro aí que veio pro Atlético. Walter. Tirar e colocar gente de cara nova no Atlético. Mas não colocar Ítalo, Cléo e companhia. Pois é, mas cara nova. Você tem alguma ideia de quem poderia ser, não? Não, eu queria que ele colocasse o elenco que ele fica no banco. Menos o Ítalo e companhia. Tá. Não. Eu acho que tem jogador bom ali que fica no banco. É um fato novo, você quer. E outros ali que, sabe, dá aquele choque no ataque do Atlético aí. Na verdade, talvez aí o Douglas Coutinho... Isso, exatamente. São jogadores que já estavam no elenco e que simplesmente sumiram, né? O Douglas Coutinho seria a primeira opção, porque o Cléo ontem, inclusive, estava no banco. Quando eu vejo o Cléo no banco, me arrepia. Cléo e Ítalo no banco, eu já falei há muito do Campeonato Paranaense, você sabe muito bem isso. Eu falei que eles não têm condições de jogar no Atlético. Aí achava que eu pego no pé do jogador. Não é que eu pego no pé do jogador, eu vejo a qualidade do time do Atlético é fraca. Agora está aí pagando pelos erros do início. Não, você pega no pé. Não vai ganhar essa Sul-Americana. Você acha difícil? Eu acho difícil, porque o time é ruim. O time é ruim. A defesa é uma baba e o ataque é um desespero. Eles chegam na cara do gol, na hora de enfiar a bola para dentro, dão um chutão para cima. Essa é uma grande constatação, lamentavelmente, né, Mauro? Do Mauro, fazer mais uma constatação com ele. O Gustavo era um dos melhores zagueiros que o Atlético tinha. Aí trouxeram o Vilche e emprestaram o Gustavo Bahia. O maior erro que o Atlético fez foi dispensar o Gustavo, na minha opinião. Vocês concordam com isso, Mauro? Concordo plenamente. Beleza, então. Muito obrigado por ter ligado, Mauro. Pois não. Que eu queria dar. Eu estava vendo ontem o time do Toledo com o Maringá naquela taça FPF. Isso. Tem o jogador número 7 do Toledo, é um craque de bola. Eu acho que devia ter algum conselheiro do Atlético dar uma olhada nesse guri. Mas é prata da casa, né? É bom? É prata da casa, não tem empresário. De repente não é o que os nossos dirigentes querem, né? Tem que ter um empresário que pague caro, né? Me parece que é isso que estão querendo. Não é buscar nas nossas... nos nossos clubes, nas nossas raízes, ou dos nossos, até nos elencos sub-18, sub-20, sei lá o quê, jogadores da base que possam vir a acrescentar alguma coisa. Lamentavelmente, o que a gente vê é que tem que vir com um rótulo e com um contrato com alguém avalizando. E esse time do Toledo aí deu 2 goleadas no Curitiba, agora nesse torneio, né? Uma no campo do J. Malucelli e lá em Toledo. Valeu, Mauro. Muito obrigado pela tua participação. Um grande abraço. Tá aí. É o torcedor participando e dando sua opinião, que não difere muito daquela que a gente está fazendo aqui, né? Porque a situação... Eu acho que ele está correto, Mauro. E a colocação dele foi... Perfeita. Ele não está errado. Porque a situação ela é igual e me parece que nós só mudamos, às vezes, o local, né? Nós saímos da Engenheiro Rebouças, lá do final da Engenheiro Rebouças, e subimos para o Alto da Glória. As condições mudam-se, as cores, mas não mudam-se os problemas. E as ruas. Só é duro para o Atlético a qualidade, que não tem qualidade, né? Jogadores sem qualidade. Mas Eduardo, falando desde o início do ano, nós estamos criticando que no Campeonato Paranaense era fraco. Eles foram praticamente com o mesmo time, eles fizeram quase 5 contratações. Mas todo mundo esperava. Tem um goleiro meia boca, o Atlético estava brigando por... Mas isso aí acho que todo mundo esperava, né? Mas esse é o grande problema. Né? Na arena, para a Copa do Mundo, aquela coisa toda, e o time...
Se preocupou muito, a preocupação foi muito com o estádio e deixaram o clube. Na hora que deviam dar um apoio para os técnicos, foi mais fácil mandar o técnico embora. Temos mais um torcedor na linha. Boa noite, quem está falando? Boa noite, é uma torcedora. Opa, perdão, só me disseram que tinha alguém na linha, que não era o trem. Né? A Rua Mauá, 1909, quer se manifestar também. Opa, pois não, então vamos lá, seu nome? Cristina. Cristina, tudo bem, Cristina? Tudo. Bom, você é da Rua Mauá, se torce pelo Curitiba, né? Amo o Curitiba. Que bom. Você imagina a dor do coração que nós estamos hoje. É isso que a gente está comentando aqui. O que você achou? O que está errado no Curitiba, Cristina? Não, só uma pergunta bem rapidinho, já que nós estamos no Outubro Rosa. Cadê o homem dos olhos de violeta? Onde é que está? Sumiu. Olha, não é brincadeira. É brincadeira, Cristina. Nós também queremos saber. Ele disse, eu vou e... Diz que auxiliar do jogo já foi para a China. Está na China. O nosso galã está devendo. Eu estava pensando aqui hoje, eu descobri por que o meu Verdão está mal. Então diga, vamos ver se bate. Desde a palestra do seu Schmidt lá no CT Baiarosa, meu Verdão não ganha mais, ele é pé frio. É pé frio aquele homem lá. Também, tem isso. Eu não sei o que aconteceu, não sei se o Ney perdeu a mão, né? Não sei se o discurso dele já acabou. Ele coloca o Henrique Almeida fora da área para não fazer gol, então ele está botando o meu time para perder. A zaga que era boa, todo mundo está dizendo que os meninos eles não são ruins, eles têm alguma coisa lá dentro que nós não sabemos. Nem a imprensa não entra mais, é igual do Atlético agora, né? E o Kleber não tem condições físicas, né? Não tem, ele está atrapalhando o Henrique Almeida. Você falou uma coisa que eu, pelo menos, tenho essa mesma opinião. Para colocar o Kleber, eles prejudicaram o Henrique Almeida. Positivo. Né? Tiraram o Henrique da posição, que é ali, é onde vinha fazendo o gol, e puseram para o lado do campo, que eu quero dizer, Exatamente. não é deixar de lado. Puseram para o lado do campo. E ali ele não rende. Né? Não. E ali acaba prejudicando. O Alisson Maia saiu por quê da partida? Também queremos saber. O Negueba não jogou por quê? Também queremos saber. Olha, segundo informações, Cristina, eu não tenho certeza, evidentemente, porque não tem acesso mesmo. O repórter hoje dentro dos clubes, do Atlético, no Curitiba, fica difícil. Mas pelo que eu fiquei sabendo aí nos bastidores, acho que houve um boxe, eles foram lutar boxe aí, na concentração. Aí tem um fight. Tudo bem, ele pode até ir pro night, mas fazendo gol lá no meu time é o que importa. Não foi night, não é pra noite, não. Não, foi uma briga. Eu vou falar o português claro aqui. Foi uma briga na concentração com alguém da comissão técnica. Foram pro tapa, literalmente. Ok. É melhor ir para a Série B do que botar o cara no campo para jogar bola. O que está faltando ali é comprometimento com o Curitiba, com a história do Curitiba. Com a entidade, São profissionais que não têm identidade com o clube. Outra coisa que Marcelo Serrano, para mim, também já tinha que ter saído. Isso Lamentavelmente, mesmo. eu não sei o que ele está fazendo aí. Isso mesmo, falou tudo. E eu mesmo, na verdade, hoje eu colocaria o Tcheco, falaria com o Tcheco e mandaria toda essa comissão técnica embora. E daí o Tcheco pelo menos arrumaria uma zaga. Coloca a zaga para jogar ali, firme. 3 zagueiros. Pra tentar ganhar a partida, né? Beleza, Cristina. Ótima. Muito obrigado pela tua participação, tá? E continue sempre ligando para cá. A gente ouve todos os dias, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Tomara que o rapaz do olho do violeta, todos vocês são ótimos, mas o olho do violeta volte, né? Ele tá perdido na China, né? É o nosso depois desse apelo ele volta, tá? Obrigado. Nosso Ranço Siberiano. O Curitiba Atlético não cai, tá certo? Tá certo. Beleza, um abraço. Um abraço para você também, querido. Tá aí, é o torcedor que... É o que eu acabei de falar em relação ao que o Mauro falou, né? E tem a mesma visão. A mesma visão. Por que não joga o Alisson Maia? Porque não inteligente, ela acompanha o futebol, Cristina inteligente, taticamente falou muito bem. Foi nos pontos certos. Foi conversado, parece com o Tcheco na última, e o Tcheco não aceitou. Vamos ver o que o Daniel Valdrigues vai nos contar a respeito do Curitiba. Como eu cheguei aqui caindo de paraquedas, eu não sei o que ele vai nos contar. Mas vamos ver. Daniel Valdrigues conta as coisas do Curitiba. Boa noite, Daniel.
Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha aqui o Placar Transamérica. Estamos chegando para falar a respeito do Curitiba, que folgou nesta segunda-feira. Os jogadores retornaram da cidade de Campinas após mais uma derrota na competição, a 4ª derrota seguida. O Verdão, que nos últimos 4 jogos com 12 pontos disputados não conquistou nenhum ponto, marcou apenas um gol e sofreu 11, o que acende a luz amarela, a luz de atenção pelos lados do Alto da Glória. A última vitória do Curitiba foi contra o Atlético Paranaense há praticamente um mês. O time alviverde sabe que agora, na reta final do Campeonato Brasileiro, vai ter que contar com o desempenho dentro do estádio Couto Pereira. Restando 7 partidas, o Curitiba ainda tem 4 jogos em casa e 3 partidas fora. E os 2 próximos compromissos, 2 jogos jogando no Couto Pereira, contra o São Paulo e contra o Figueirense. Mas o Verdão não vem de um bom desempenho jogando em casa. Tem a 2ª pior campanha da competição como mandante, com 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas nos 15 jogos que fez no estádio Couto Pereira. Está à frente apenas do Vasco da Gama como o pior time mandante do campeonato. O técnico Ney Franco falou ontem em entrevista coletiva a respeito de como fazer para começar a pensar em deixar a zona do rebaixamento nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Uma semana que vai ser muito difícil, uma semana de cobrança. A gente já começou essa cobrança no vestiário, né? Nós nos cobrando da comissão técnica, os jogadores, a gente cobrando e os jogadores se cobrando também, né? A diretoria fechando conosco dentro do vestiário. Então, é mobilizar, sabendo que tem 7 jogos para finalizar o Campeonato Brasileiro. Desses 7 jogos, 4 jogos dentro de casa, e ter a competência para melhorar o nosso desempenho de mando de campo dentro de casa, né? Com a partida melhor, né? E ter aí, né, uma capacidade maior de definir os jogos, principalmente no início das partidas que tá nos faltando. Tá aí a palavra do técnico Ney Franco. Daqui a pouquinho eu retorno falando a respeito da questão salarial. O diretor de futebol do Curitiba confirmou o atraso salarial e isto pode estar influenciando o time dentro das 4 linhas. Informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica. O comando volta aos estúdios. Certo, obrigado então, Daniel. Tá aí, o Curitiba. As palavras do Ney Franco, embora seja franco, elas não me convencem. Porque esse discurso, como disse muito bem a Cristina, é um discurso que não está mais pegando. Que estamos no vestiário falando a mesma língua, um cobrando do outro. Desculpe, falta no Curitiba alguém, eu vou falar um palavrão aqui. Que alguém que dê uma porrada na mesa, tá? Não precisa quebrar a mesa, mas bata para que todo mundo senta que ali tem alguém que manda. E que o Curitiba é uma instituição muito grande que não pode se dar o luxo de cair novamente. O duro que não tem esse cara para dar porrada na mesa, né? Então, quando você está assim, me faz lembrar um amigo que entrou no edifício errado. Aí o ascensor diz, que andar você quer? Só qualquer um, já que eu entrei no prédio errado mesmo, qualquer andar me serve. Assim me parece que está o Curitiba, qualquer andar está servindo. Cair para a Série B, tanto faz. O técnico o ano que vem vai para os Estados Unidos, né? Ele e a comissão técnica. Bom, são 7 partidas, né? 7 partidas que o Curitiba... Não, 7 partidas que o Curitiba tem nesse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Ney teria que fazer o seguinte, para tentar segurar e o Curitiba não cair para a Série B do Brasileiro. Muda o esquema, joga com 3 zagueiros. Tenta se proteger, porque o Curitiba tem... Não, mas na verdade, com 3 zagueiros e coloca um cara pela direita, um ala pela direita e tem um Carlinhos pela esquerda. Ele vai ganhar um pouco mais de agressividade também, mas e vai se proteger. Porque o Curitiba tem levado muitos gols nesse campeonato. Tá entendendo? Nesse esquema tudo. Vai ter que mudar alguma coisa, vai ter que fazer 9 gols, né, Joel? Se considerar 4, e a defesa vinha sendo o ponto forte do Curitiba. Porque tá jogando com 3 zagueiros. 3 do Atlético Mineiro, 3 ontem e 3 do Joinville. São 9 gols. E mais 2 do Cruzeiro. São as 4 partidas que ele não vê. Veja bem, ele está jogando com 3 zagueiros e só com um ala, só com o Carlinhos pela esquerda. Na direita, praticamente, não tem um lateral. Então, joga um time que joga torto. Torto, exatamente. Então, acho que seguraria um pouco mais. Ele teve uma história muito bem escrita. Bonita no Curitiba. Ele deixou um time bonitinho para o Marcelo Oliveira. Certo? Foi um trabalho excelente dele, desde a Série B que ele pegou, e quando caiu, deixou bonitinho o clube. E agora está manchando o nome dele por teimosia e falta de treino. Porque o Curitiba
não tem uma jogada tática, não tem uma jogada, não consegue bater uma falta. O Curitiba não tem uma falta. Não Quanto tempo o Curitiba não faz gol de falta? Mas é o seguinte, não, mas o Curitiba peraí. não sabe bater um escanteio. Não, mas aí tem um detalhe também, mas as faltas não têm acontecido. Não, jogadores, por exemplo, que tem um pouco mais de velocidade, teria que provocar, correr e ir pra cima. Mas não tem jogada. O Kleber, por exemplo, nessas partidas que tem jogado do Curitiba, ele tem que provocar do pênalti, uma falta. Eu acho o seguinte, essa divisão de culpas tem que ser elenco, a diretoria muito mais, sim, que não existe, nenhuma. Que começou a partir da diretoria que não passa confiança, começa a bagunçar. Tipo na tua casa, se você não colocar o respeito, vira bagunça. É que não tem ninguém que manda. E outra coisa, o Ney teve um problema muito sério no primeiro turno em relação a contusões. Eu não quero aqui estar defendendo o Ney Franco, não, porque tem errado muito. Mas ele teve 10 dias, a responsabilidade, esquece o tempo passado. A responsabilidade do Ney Franco e do elenco do Curitiba. Aí se coloca o Rui. O Rui ficou um mês e meio parado. Com todo respeito, ele tá mais gordo do que o Walter. Ele tá uma bola, parece o Rei Momo no campo. Que isso? Para um atleta daquele tamanho? Sinceramente, você não tem condições. A alimentação é muito boa no Curitiba. Eu sou partidário do que a nossa telespectadora falou aí. A mudança Cristina. Do comando técnico. Tá? Mas agora o que vai resolver? Foi o Tcheco. Mas o Tcheco não quis. Não quis. Ele é funcionário do clube. Ele vai pegar um rojão. Ele é funcionário do clube. Ele é funcionário do clube. Então ele que saia, né? Então ele que seja solidário, né? Com o Mineiro. Para o Ney, já pode ir. Falta 2 meses para acabar mesmo ano. O discurso da minha concepção, o discurso acabou. E mais, afasta alguns jogadores, né? Eu vou dar um nome aqui que infelizmente Marcos Aurélio. Voltou e até hoje não disse por que veio. Sim, foi um erro. Então, pelo que ele ganha fazer um gol é muito pouco. O custo-benefício de alguns jogadores é muito alto. Mas aí a culpa não é do jogador, é dessa diretoria que não existe, na verdade, né? Mas o jogador também tem culpa. Tem culpa. Ele também tem culpa. Aqui agora há pouco. Quando o técnico falou a questão de competência, o jogador é o que vem faltando competência. Marco Aurélio teve uma identidade com o clube, então ele devia ser humilde, chegar assim pro técnico, eu não tenho condições de jogar. Lúcio Flávio. Lúcio Flávio tem uma história bonita, dentro do Curitiba também no passado. No Paraná, o passado é passado, o futebol vive de presente. Então, que ele tenha, para não manchar o final da carreira dele, ele tem que chegar, eu não tenho condições de jogar 20 minutos. Tá certo. É meu limite. Falta humildade para esse tipo de jogador. Beleza, então, Marcelo. Nós vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco do Curitiba, mas agora eu preciso falar para vocês da Casa do Zé. A Casa do Zé é o maior rodízio de espetinhos que nós temos no sul do Brasil. A Casa do Zé na Rua Gonçalves Dias, 313. O telefone é o 3023-2029. Casa do Zé tem espetinhos doces, salgados, tem o almoço campeão. Na terça tem a mulher só paga a metade, né, 50%, e tem o jantar de casal nas quintas-feiras. Visite a fanpage da Casa do Zé e você lá pode fazer o seu check-in e daí fazer, né, ir até a Casa do Zé e ter toda essa delícia que a Casa do Zé propicia para aqueles que lá estão. Inclusive, só falta, né? Falta trazer uma cama. Só falta trazer uma van, né, para ir buscar de uma forma mais o cidadão de uma forma, né? Em casa, né, pega com o endereço, tá? Casa do Zé, Gonçalves Dias 313. Vá lá, fale com o Zé, com a Anice, enfim, com quem lhe atender, você será bem atendido. Vale a pena. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. É rapidinho, enquanto isso dá pro Jô dormir ali. Vou fazer uma cama aqui no estúdio. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Joãozinho Ribeiro e quero te convidar para assistir o meu programa de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite aqui na TV Transamérica. O programa do Joãozinho Ribeiro é a voz do povo, onde as pessoas reivindicam e nós, na medida do possível, cobramos as autoridades competentes. Como você vê imagens aí na tua tela, olha só, você viu antes e você viu como está agora. O programa do Joãozinho Ribeiro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 8h30 da noite, aqui na TV Transamérica. Eu espero por você!
A LM Telecom, empresa especializada em serviços de radiocomunicações, está pronta para atender feiras, eventos, shows, empresas, colégios e demais segmentos, na locação de rádios comunicadores profissionais, modernos e práticos. A LM Telecom dispõe também de venda e manutenção de projetos técnicos de radiocomunicação, além de desenvolver projetos de transmissão de dados e imagens de produtos com a mais alta performance disponível no mercado. LM Telecom, revenda Premium Motorola e revenda autorizada Vertex e Itera. Ligue 3024-1200. Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias 313, Batel. Telefone 3023-2029. E aí, Tamandos? Beleza? Vamos fazer aquela gravação pra Transamérica? Cara, tô cheio de serviço aí, gravando a banda, fazendo a produção do Upload. Agora, pô, tá muito compromisso. Fala, um abraço ao pessoal do Upload aí. Brincadeira, galera. Sejam bem-vindos ao Estúdio Universal Mix, um local projetado e climatizado, com equipamentos de alta performance, perfeito para a gravação de CDs, EPs, videoclipes, pocket shows, ensaios, jingles e propagandas. Entre no site universalmixstudio.com ou ligue no 3272-0099. Estúdio Universal Mix. Curitiba e você. Tudo o que acontece em Curitiba, aí na sua casa. De segunda a sexta, às 3 da tarde, aqui na TV Transamérica, canal 59. Eu te espero. Estamos retornando com o placar Transamérica desta segunda-feira. Agitado, né? Mas tá bom, é legal. Assim que a gente gosta de ver o torcedor participando, ligando para cá no 3240-5940 e naturalmente que a sua participação ainda acaba concorrendo aos brindes, né, que nós temos, aos presentes que nós temos, que é o violão da Aero Music, o microfone sem fio da JWL e o kit de suplemento alimentar da probiótica do Madison Ramos. Então ligue para cá, 3240-5940. Fica forte que nem o Joey ali, vai levantar peso, levantar câmera, levantar fica ferro. Tranquilo. Bom, nós vamos falar do Paraná. O Paraná que jogou sábado contra o Vitória e só vai jogar contra o ABC nesse final de semana. Portanto, tem uma semana para trabalhar. Irapitã Costa vai nos contar como é que está o Paraná, como é que vai fazer esses trabalhos dessa semana para mais uma partida aqui em nossa capital. Fala, Irapitã, boa noite. O Paraná voltou a trabalhar hoje pela manhã, depois de um final de semana de folga aos jogadores do Tricolor. Paraná que vem de um empate fora de casa, né? O terceiro empate sob o comando do técnico Fernando Miguel e agora joga em casa, na Vila Capanema, o jogo sábado diante do ABC. Uma partida, quem sabe, para sacramentar aí a questão matemática da permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem fala sobre este jogo é Rafael Costa, que retorna ao time após cumprir suspensão. Vai ser uma postura agressiva. A gente sabe que vai ser um jogo bem difícil, né? A equipe deles vem de uma vitória agora e gera uma empolgação e a gente tem que ficar bem ligado, bem atento, mas nós vamos jogar em cima buscando a vitória a todo momento. Rafael também fala sobre o ano que vem e o desejo de continuar no Tricolor. A diretoria deve estar pensando em 2016, a gente está focado aí nesses últimos jogos para acabar bem e deixar o Paraná na melhor situação possível. Quanto a mim, meu desejo é ficar, eu já falei para vários que gostei muito daqui
Mas isso cabe à diretoria aí resolver. Este é Rafael Costa. A diretoria sim já está trabalhando na tentativa de segurar alguns valores. Éder e Fernandes já tiveram conversas com a diretoria, Zé Roberto também, Rafael Costa da mesma forma. O objetivo é segurar uma base do atual elenco, buscar reforços pontuais, principalmente para o setor ofensivo, e desta forma armar o elenco para a disputa do Campeonato Paranaense. Então, obrigado. E olha, tá aí, Rafael Costa é um bom jogador, no meio de campo daquele que chuta forte, de longa distância, um jogador que pode ser realmente aproveitado aí para uma futura temporada. E eu acho que esse é o momento do Paraná, começar a fazer a peneirada, você não acha, João? Para começar a delinear, é o momento de você escolher quem fica e quem dá, quem foi bom tê-los aqui comigo. Né? Eu acho que é o caminho, tá certo. A diretoria tem que se preocupar, já começar a renovar o contrato dos jogadores que interessam o Paraná para o ano que vem, até porque você tem uma base, os jogadores que disputaram a Série B do Brasileiro para o ano que vem no Campeonato Paranaense. E como disse o Irapitã, trazer jogadores certos, jogadores com competência, jogadores que têm qualidade para disputar o Paranaense, a sequência o Brasileiro. Eu até acho que deveria, na verdade, não é porque o Londrina conseguiu uma vaga na Série B, mas é uma condição talvez de buscar um ou outro jogador do próprio Londrina também, do Operário. Não precisa buscar jogadores aí que ninguém conhece. Pelo menos no futebol paranaense você sabe que tem condições. Porque a briga vai ser muito grande em relação ao Londrina na Série B também do Brasileiro. Isso acho que vai motivar o Paraná Clube a não querer ficar abaixo do Londrina. Eles não vão querer admitir. Eu acho que eles vão tentar fazer algo para superar o Londrina. Porque o Malucelli já falou que ele vai ano que vem montar o time para subir para A. Isso é a meta dele. Tem uma empresa, na verdade, né? O Sérgio Malucelli tem uma empresa. Eu me lembro muito bem, na época, o Sérgio Malucelli estava no Irati, tinha uma parceria com o Luxemburgo. Mas ainda tem. O Luxemburgo tem ainda né? tem, continua mesmo. Então, agora vai para a China. Então, quer dizer, é uma boa, porque o Londrina pode pegar jogadores aí para a Série B o ano que vem e formar uma grande equipe para subir até. Me lembro que na época do Irati foram 2 jogadores quando o Luxemburgo foi para o Santos, Ari Nelson, se não me engano, um esquerdo, o Ari Nelson foi avante. Então, acho que é por aí o caminho. O Paraná está no caminho certo. Eu acho que o Paraná também está no caminho certo, já renovando com os jogadores, pensando na temporada de 2016. Né? Tem que fazer um pente fino ali também. E o Paraná tem que parar com essa mania de fazer um time paranaense e outro time para o brasileiro. E acho que agora o Paraná está no caminho certo, já acertando com o jogador bem antes, né, do término de 2015. Senão sempre deixa para o ano seguinte, mas agora o Paraná está no caminho certo. Mas é tão azarado que esse jogador pode se machucar. Não, mas agora para tirar jogador do Londrina, viu, eu acho difícil, porque o Sérgio Malucelli ali, os contratos valorizar, também né? É bem fechado, o jogador está com um preço muito caro. Daí o Paraná já vai em dinheiro, já é uma coisa mais complicada. Mas como foi dito aqui, está aí o Toledo apresentando um jogador. O jogador tem Toledo. Aqueles jogadores que são exponenciais, acabam se destacando. É o momento de alguém ir lá e... Sub-23, né? E dar uma... Esse do Toledo talvez seja mais fácil de trazer esse número 7 ali do que trazer um do Londrina, né? O Jorge Henrique disse que é bom jogador, né? O Paraná tem um esquema pronto, ele já tem uma forma, com essa diretoria, ele já tem uma forma de trabalhar. Eu acho que está dando certo. Se não deu certo, foi uma questão de erro de percurso, mas que agora, já com umas definições de presidência, uma série de coisas, você pode Porque melhorar. O Paraná, eu acho que está demorando um pouquinho, já que vai reestruturar a casa mais uma vez, tinha que já definir o treinador, eu acho, né? Ou deixa o Fernando Miguel ou anuncia um outro treinador. Mas eu acho que ele vai esperar terminar o campeonato, até para não atrapalhar. E se for a própria. Se for o caso de continuar o Fernando Miguel, ele já deve estar sabendo. Se for o caso de uma mudança, ele vai esperar até para fazer esse Acho que não tem muita experiência. O Fernando Miguel é um bom treinador, mas não seria, acho que, Mas a experiência você pode ganhar, senão você nunca vai ter experiência. Eu entendo, eu acho que nesse momento que o Paraná passa, nessa fase complicada, deveria trazer um treinador para organizar, um treinador de pulso, que conseguisse realmente impor e montar uma equipe forte para o ano que vem. É uma opinião. Vamos respeitá-la, está aí. Eu acho que o Paraná está num caminho certo e agora só falta alguns ajustes, né? Para passar aquele óleo fino para as engrenagens trabalhar muito bem. Vamos ver com o Henry Xavier as informações da Série C e da Série D desse Campeonato Brasileiro, que tem a Série C e tem um novo componente não. A Série B tem um novo componente oriundo da Série C. Fala, Henry, boa noite. Um abraço para você, para o pessoal da TV Transamérica. Você pegou bem o ponto. Uma notícia boa e uma não tão boa assim. A boa é que o Londrina subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de 11 anos, o Londrina está de volta à segunda divisão, entre os 40 melhores times do Brasil.
time do técnico Cláudio Tencati ontem venceu a equipe do Confiança pelo placar de 1-0, com quase 30 mil pessoas no Estádio do Café. Mais precisamente, 29.986 pessoas estiveram acompanhando a bela vitória do Tubarão frente à equipe do Confiança do Sergipe. O Leque venceu pelo placar de 1-0, gol marcado pelo zagueiro Luizão aos 13 minutos da primeira etapa. Um escanteio batido, o goleiro deu rebote e o Luizão subiu de cabeça, marcando o gol do Tubarão e dando a classificação para o Leque para a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora o Londrina está na semifinal da competição, vai enfrentar o vencedor de Asa ou Tupi, que estão jogando neste momento. No jogo de ida, a equipe do Tupi venceu pelo placar de 2-0. Cláudio Tencati é um dos principais destaques desta campanha do Londrina, pois está no comando do Leque desde 2011, na Série B do Campeonato Paranaense de 2011. De lá para cá, tivemos o título de campeão paranaense do Tubarão, também o acesso da Série D para a Série C e agora este acesso da C para B, e o Londrina fazendo grande campanha e fazendo este sucesso que é na cidade de Londrina, com quase 30 mil pessoas no Estádio do Café acompanhando a vitória do Tubarão. A outra notícia não tão boa assim, a gente não pode dizer que é ruim, né, Moura? O Operário chegou até quase subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, mas pegou um time forte, um time de torcida muito poderosa que é o Remo. No jogo de ida acabou perdendo aqui na cidade de Ponta Grossa pelo placar de 1-0, e lá em Belém do Pará, com mais de 35 mil pessoas acompanhando o jogo, a equipe do Remo venceu o Operário pelo placar de 3-1. O Fantasma vai disputar o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e tentar novamente a vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro, jogando no Campeonato Paranaense e de repente conquistando mais uma vez calendário cheio para o ano que vem. Estas as informações do interior do nosso estado, e olha, notícia boa, porque o Tubarão está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu volto aos estúdios do Placar Transamérica com você. Obrigado, Henry. Olha, aqui é Eduardo Vieira, o Moura está em casa, foi resolver um assunto particular, mas como eu disse, caímos aqui de paraquedas rapidinho. Mas em relação ao Londrina, eu até, o Marcelo quer falar, mas eu só quero, eu morei um ano em Londrina e eu sei que Londrina sempre teve boas equipes. Aí de um tempo para cá, o Londrina resolveu começar por paraquedistas, né? Como eu caí para apresentar aqui, caía lá um presidente. Tá, mas aí você tem competência, é diferente de um cara que não entende e coloca para dirigir o time. O cara chegou a ter presidente que queria trocar um contrato por um boi. É absurdo, né? Aí é o fim. Aí hoje não, hoje o Londrina tem uma gestão compartilhada com o Sérgio Malucelli e está aí, futebol profissional. Falou bem o Henry, desde 2011, está lá o Cláudio Tencati, e veja os resultados. Vice-campeão, campeão, né? Duas vezes vice-campeão estadual, eu só vou dar estadual, Série C uma vez. Pois não, é o seguinte, que o londrinense, a torcida do Londrina, vista de vez o azul celeste e honre o estado do Paraná. Esqueçam as camisas de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, porque aquilo é identidade paulista. O londrinense é paranaense. Então que agora ele honre o nosso estado, porque estava muita piada. Ontem estava azul celeste, hoje já estão, esqueceram a camisa, já estão com as camisetas de times paulistas. Mas então, é normal. Não, querem ver o Londrina forte? Esqueçam o estado de São Paulo e sejam paranaense. E parabéns, lógico. Mas o detalhe não é nem ser paranaense, seja londrinense. Mas o detalhe aí é o seguinte, o torcedor do Londrina, não é só Londrina, Maringá, mas o torcedor do Londrina, do Maringá e outras cidades, evidentemente que tem uma paixão pelos times paulistas. Por quê? Aí... Porque a sua cidade até então não formava times fortes. A influência. Você vê nas épocas, na antiga, 77 tal, que se não me engano o Maringá foi campeão, o próprio Londrina, com Carlos Alberto Garcia, com Everton, Luiz Henrique, Jorginho Luiz Henrique, quer dizer, o próprio Neneca, o goleiro. Então, aquela época era uma época de glória, e torcedor sempre marcava presença. Agora você vê, no jogo de ontem, quase 30 mil torcedores no Estádio do Café. Por quê? Beleza. Porque o Londrina está fazendo uma grande campanha, tanto é que subiu. É isso aí, eu acho que eu respeito, eu entendo isso aí. Eu também, existe uma divisão futebolisticamente no Paraná, né? O pessoal do Norte torce muito mais por São Paulo do que pelos nossos times, mas isso também é problema nosso.
Nós aqui que também aí, não sabemos fazer o nosso marketing. Você pode rodar o Rio Grande do Sul inteiro, qualquer parte. Eles são Grêmio, Inter e o time da cidade deles, certo? Eles têm essa aí. Brasília não tem futebol. Não, sabe por que Brasília não tem? Porque eles torcem pro Flamengo, torcem pro Vasco. Mato Grosso não tem futebol, porque eles torcem para outros estados. O estado que torce pro seu estado tem times competitivos. Beleza, nós estamos com mais um torcedor na linha. Eu gostaria de ouvir a opinião. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? É o Vilmar. Aqui. Oi, Vilmar. Tudo bem com você, Vilmar? Tudo bem. Beleza. Conta para nós você é coxa branca, né? Isso. Conta aí as novidades do coxa. Você tem alguma novidade diferente daquela que nós sabemos? É mais um desabafo, né? Vamos lá. O Ney Franco tem uma parcela de culpa, até porque vem insistindo aí com jogadores que já provou que não vinga, né? O exemplo aí é Thiago Galhardo. Ninguém merece, né? Thiago Galhardo. Há muito tempo não rende nada, não faz gol, enfim, um atacante inoperante lá na frente, né? Perfeito. E também assinar embaixo o que o Marcelo Lunardon falou, é impressionante o Londrina, né? Ele esquece suas raízes para dar moral para o estado de São Paulo. Lá atrás, eles já nos taxavam como secundário, nós éramos comarca de São Paulo. Então, quer dizer, até quando o londrinense não vai se tocar que a gente já foi inferiorizado pelos paulistas, né? Esse é um momento que precisa ter um pouco de cuidado. Eu acho que o que faltava para Londrina, eu até por ter morado no norte, morei 4 anos em Maringá, 1 ano em Londrina, tá certo que já faz muito tempo, mas foi na fase boa, quando Londrina foi campeão, quando Maringá foi campeão, eu estava por lá, né? Falta exatamente essa participação, né? Esse momento de ter um futebol atrativo. Eles alegam que antigamente pegava-se muito as rádios de São Paulo e Londrina, e aí teriam pego essas raízes, mas é como o Marcelo falou, antes de tudo é paranaense e é Londrina, né? E não São Paulo, Corinthians, Palmeiras, né? É verdade. Valeu, obrigado, Vilmar, um grande abraço para você. Continue participando com a gente aqui, tá? Tá certo, eu que agradeço a oportunidade. Um abração. Tá aí, a gente vai, esse é um assunto que a gente vai levar... Vai horas e horas e não vamos chegar no acordo. Porque a cultura do interior nosso é torcer para o time paulista. Se você for em Cascavel, ela é gaúcha. É gaúcha, então isso para mudar vai demorar muitos anos. O estado do Paraná é um estado que tem essa diversidade em termos de populacional, de vinho do Rio Grande do Sul, de vinho de São Paulo, de Minas, né? Tem muita gente... não é do dia para que nós vamos conseguir fazer isso. Nós fomos formados para isso, mas para que isso mude, é preciso que os nossos clubes, principalmente o Curitiba, Atlético e Paraná, uma final de grandes campeonatos. Cheguem a fazer ponta, né? Cheguem na final do Brasileiro, de uma Copa do Brasil, mas sejam campeões. Mas invistam no seu clube lá no interior, coisa que nós não fazemos. O Curitiba foi campeão e não investiu no seu título. O Atlético foi campeão e não investiu no seu título. Então, fica. E quando é campeão, eles vendem a maioria dos jogadores também? Exatamente. Bom, mas falando se você tiver uma festa, se tiver um evento importante, você contate a LM Telecom. A LM Telecom tem equipamentos de locação, tem vendas e serviços de equipamento para toda a linha de rádios digitais. Motorola, rádios portáteis, rádios móveis, enfim, tem tudo o que você pode precisar. A LM Telecom é 3024 1200 e ela tem também a área de serviço. Então, se você tiver necessidade de um evento com a parte de comunicação, ligue para a LM Telecom, 3024 1200. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com o último bloco do nosso programa. Não saia daqui, nós voltamos já já. Olá, tudo bem? Olha, não esqueça, de segunda a sexta, às 17 horas, aqui na Transamérica, nós temos um encontro marcado. É o programa Toda a Tarde. Informação, entrevistas e muita descontração. Eu espero por você. Que
Que cheirinho irresistível! Na hora do almoço ou jantar, nada melhor do que as carnes nobres e saborosas do famoso Espetinhos do Zé. Pois rodízio de espetinhos é na casa do Zé. Agora em novo endereço, Rua Gonçalves Dias 313, Batel. O maior rodízio de espetinhos de Curitiba traz promoção às terças para as mulheres que pagam meia no almoço e jantar. Nas quintas é a vez do casal desfrutar de uma super promoção no jantar. Acesse a fanpage da Casa do Zé e faça o seu check-in com antecedência. Venha logo saborear um rodízio diferente com mais de 30 tipos de espetinhos salgados e doces, com muito sabor e qualidade no almoço e jantar. Rodízio de espetinhos é na Casa do Zé. Rua Gonçalves Dias 313, Batel. Telefone 3023-2029. Estamos retornando com o placar Transamérica nessa segunda-feira. E está agitado, e o tempo está passando. Para não perdermos tempo, vamos falar diretamente com Eduardo Deste sobre as coisas do Atlético, para a gente poder atualizar rapidinho. Vem lá, Eduardo. Muito bem, a gente retorna aqui no placar Transamérica desta segunda-feira, trazendo a palavra do lateral direito, Eduardo. Falando ainda a respeito da derrota de ontem contra o Corinthians, o Eduardo inicia este bate-papo aqui na TV Transamérica, em parceria com a TV Cap, falando justamente a respeito das lições aprendidas pela equipe atleticana com o resultado negativo de ontem, a derrota contra o Corinthians, Eduardo. Acho que a lição que a gente tem que tirar da derrota que a todo minuto do jogo a gente tem que ter atenção, e jogando principalmente contra o time como o Corinthians, qualquer vacilo, qualquer erro, qualquer cochilo ali é perigo de gol. Então acho que a gente deu muito mole nesse jogo, acho que a gente não respeitou o Corinthians, devíamos ter respeitado um pouco mais pela qualidade que os jogadores têm, mas o bom disso é que ninguém se acomodou, buscamos resultado, buscamos empate a todo momento. Infelizmente não estávamos numa noite tão boa e aconteceu o que aconteceu. Agora esquecer esse momento ruim, esse jogo, essa tragédia, vamos dizer assim. A gente ficar envergonhado, nós jogadores sentimos muito, de acabar um jogo dessa forma. Mas o brasileiro não tem como lamentar. Agora pensar na Sul-Americana, é um jogo difícil, um jogo que temos que ter muita atenção. É o primeiro jogo de uma guerra e temos que, com tudo, fazer um bom resultado para que a gente possa garantir a classificação. Perfeito, aí portanto a presença do lateral direito Eduardo conversando conosco neste placar Transamérica desta segunda-feira. O técnico Cristóvão Borges volta a campo com os seus comandados amanhã no CT Alfredo Gotardi. Ele deve definir o Atlético visando o compromisso contra o Sportivo Luquenho, equipe paraguaia, jogo de ida da Copa Sul-Americana. Os ingressos já estão à venda e o torcedor, mesmo na bronca, deve fazer a sua parte, comparecer até a arena e quem sabe incentivar a equipe rubro-negra que vai buscar mais um resultado positivo dentro desta competição internacional, no caso a Copa Sul-Americana, fazendo o dever de casa, conseguindo um resultado positivo, aí o Atlético pode até ter a sua vida facilitada, projetando aí o jogo de volta que vai acontecer em Luque, no Paraguai, contra a equipe do Sportivo Luquenho. Vamos aguardar, o Cristóvão vai resolver a equipe amanhã e deve externar o Atlético, tendo ainda a volta de Otávio no meio-campo da equipe do Furacão para encarar a equipe paraguaia quarta-feira, jogando na Arena da Baixada. Por hora, nós voltamos aos estúdios do placar Transamérica. Valeu, Eduardo, obrigado. Olha, eu me assustei com a entrevista do Eduardo, viu? O lateral do Atlético, olha, esse sofreu. Pelo jeito, pela forma como ele falou. Essa aí é a imagem que diz tudo que o Atlético está jogando. Do desânimo. Olha, que desânimo. Um domingo à tarde, inteiro. depois que você come uns 4 quilos de costela e uma caixa de cerveja, devia, assim também. Devia estar sonhando com o Wagner Love. Sonhou com o Wagner Love. A preocupação agora é quarta-feira nesse jogo contra o Desportivo Luquenho, né, que é Sul-Americana. E Sul-Americana tem vários jogos e é a chance
de você chegar à Libertadores, né, por um outro caminho que pode ser até mais fácil. Nós temos um VT para rodar sobre a Sul-Americana. Vamos ver lá então as novidades desse campeonato sul-americano. Tá, então beleza. Vamos chamar então, já que houve um pequeno problema, vamos chamar Daniel Valdrigues para falar sobre o Curitiba. Vai, Daniel, boa noite. Boa noite não, já falamos, retorna com a gente. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, vamos ouvir a palavra do gerente de futebol, Valdir Barbosa, do Coritiba. Na última semana ele confirmou que o Coritiba vive sim problemas financeiros e este problema pode, quem sabe, estar afetando o rendimento da equipe dentro de campo, porque o Verdão, nas últimas 4 partidas, teve 4 derrotas. Vamos ouvir a palavra de Valdir Barbosa aqui no Placar Transamérica. O salário de agosto ele já foi quitado. Nós estamos trabalhando agora para fazer a quitação do mês de setembro. A grande maioria dos clubes, com certeza, eu sei várias, não pagaram ainda o mês de setembro. Não é por isso que o Coritiba não está pagando. E nem por isso que o Coritiba pode dizer que está correto. É o futebol brasileiro que entrou numa decadência financeira muito grande. Agora, com relação ao salário, o que nos falta pagar é realmente o mês de setembro. Tá aí a palavra do gerente de futebol, Valdir Barbosa. O Coritiba, a partir de amanhã, começa a pensar no compromisso contra o São Paulo, jogo marcado para o próximo final de semana. Informações do Coritiba no Placar Transamérica, o comando volta aos estúdios. Beleza, só para lembrar o seguinte, pessoal do Coritiba aí, salário atrasado, hoje é dia 19, então está atrasado 19 dias. Mas isso não quer dizer, porque anteriormente, seus salários estavam em dia, o que jogaram? O que apresentaram de futebol para exigir um salário em dia? O salário, e o Curitiba fazia. O salário de conversa fiel, o salário não é. Os jogadores têm outra coisa, salário não é. Então, o salário não é. Então também que vamos arranjar outra desculpa aí, porque também tem que cobrar um pouquinho mais dos jogadores. Tem jogador, o Botafogo está com 3 meses atrasado. E tá lá, vai ser o campeão da Série B. Mas aí eu volto a perguntar, quem é o cara para cobrar dos jogadores? Não tem. Não tem. Volta a busca do Roberto Carlos lá. Bom, vamos chamar... Cara sou eu? Esse cara sou eu? Não é, né? Não, mas cada um na sua, né? Cada um na sua. Irapitã Costa, conta pra gente o Paraná Clube aí nesse trabalho para o jogo contra o ABC. Vem lá. No jogo da última sexta-feira, o Paraná não contou com vários titulares. Mesmo assim, fez um bom jogo diante do Vitória da Bahia. O zagueiro Zé Roberto destaca esta situação, onde o banco de reservas também dá uma sustentação ao técnico Fernando Miguel. Eu fiquei bem feliz com o jogo, fiquei bem feliz com o desempenho de quem entrou, né? Acho que é extremamente importante essa reposição, mostra que o grupo é forte. Porém, fiquei um pouco triste com o resultado, achei que a gente merecia sorte melhor, mas assim, fora de casa, diante de um bom público e de uma equipe forte como o Vitória, vice-líder, buscando o título, eu acho que foi um bom resultado. Este Zé Roberto que deve retornar ao time na partida do próximo sábado. Tem a questão do Luiz Felipe, o zagueiro vive um processo de recuperação. Vamos ver se ele terá condições ou não. Se estiver liberado pelo DM, pode disputar a vaga aí com o Zé Roberto. Mas outros jogadores retornam, como o volante Jean, como o Rafael Costa e além de Henrique, o atacante, depois de um longo período no departamento médico, deve estar à disposição do treinador para o compromisso do final de semana. O Paraná tenta voltar a vencer na Série B para definir a sua questão de calendário para o ano que vem. Valeu, Irapitã, muito obrigado. E olha, só antes de encerrarmos o programa, eu queria fazer um agradecimento especial. Hoje eu estive na Rádio Evangelizar, no programa de esportes no Mundo Esportivo, agradecer ao Jacques Santos, Capitão Hidalgo, Luiz Cláudio e ao Fumaça, que é o homem dos dedos mágicos lá. Obrigado a todos lá. Obrigado, Joel. Obrigado, Cristóvão Colombo, aliás, ele Cavales e ao nosso Marcelo Lunardon. Até amanhã, um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. 笑おうぜそうさ勇気がする